Bom, pessoal, vamos lá, tudo bem? Professor Leonardo aqui falando, primeiro ano. A gente está entrando no mundo novo de ligação química aqui no módulo 13, tá bom? Vamos nessa. Ó, junto com a professora Carla, sou o professor Leonardo, ok? Então, o que a gente vai falar hoje? Vou falar um pouquinho sobre a introdução à ligação química, experiências relacionadas, diferentes tipos de ligações, e a gente entra no primeiro caso hoje, que é a ligação iônica. Bom, uma pergunta, né? E as perguntas sempre movem o mundo, né? Quantas substâncias existem? Menina está pensativa aí. Muitas, né? Como é possível existir tanta substância se só temos 118 elementos? Bom, deixa eu mexer aqui, ó. Elas se combinam, né? Um pensamento também misturado nisso tudo, né? Eu já sei o que acontece se eu desistir, quero descobrir o que acontece se eu seguir em frente. Então vamos seguir em frente, né? Então a gente tem essas ligações, as ligações elas encurtam as distâncias, né? Tem uma figurinha aqui, né? E as ligações químicas são sempre em busca de estabilidade eletrônica. Depois a gente vai conhecer um personagem aqui, né? Ó, por que os átomos se ligam? Então, a gente tem o modelo do octeto, que o átomo alcança essa estabilidade ao atingir, né, ou estabelecer, 8 elétrons na sua camada de valência, assim como os gases nobres. Então, a gente tem algumas exceções, os átomos mais leves, né, hidrogênio, hélio, boro e berílio, ok? Bom, na sequência, a gente tem, já exemplificando, né, a ligação iônica, que a gente tem uma ligação entre um metal e um ametal ou um metal e um hidrogênio, ok? Já tiveram tabela periódica, né? É uma interação eletrostática entre íons, cátion e ânion, bem marcada, permite a passagem da corrente elétrica em solução. Então, aqui um exemplo, né, o NaCl, o sal que está aí na sua cozinha, ok? A gente tem essa atração entre o cátion e o ânion, tá? Já na ligação covalente, a gente vai ter uma ligação entre ametais ou ametal e hidrogênio. A gente tem um compartilhamento de elétrons e não conduzem a corrente elétrica, exceto uma exceção importante, são os ácidos, ok? E aqui tem exemplo da glicose, tá? C6H12O6, lembrando que carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais. E por último, a ligação metálica, a gente tem ligação entre átomos de metais, formação de ligas metálicas e interação através dos elétrons livres da superfície, a gente chama de nuvem ou mar de elétrons. Aqui o exemplo do alumínio, bronze, deixa eu ficar aqui no cantinho, né? Que é uma liga entre cobre e estanho e por aí vai, tá? Algumas referências, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais. A gente vai continuar a ligação química depois, hoje foi só bem o iniciozinho, né? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais agora em ligação iônica ou eletrovalente, né? Eu consigo ver, né, que na ligação iônica a formação de íons devido à transferência de elétrons. Esse é o grande marco dele, né? Normalmente, nesta ligação existe um elemento que tende a ceder elétrons, que é o metal e o cátion, e outro que tende a receber elétrons, que é um não metal, que vai ser o ânion. A ligação iônica é a única em que ocorre a transferência de elétrons. De novo, o solzinho de cozinha aqui, o sódio dando um elétron aqui para o cloro. A ligação iônica resulta da atração entre íons com cargas opostas nessa força eletromagnética. Devido à forte atração eletrostática, os íons se juntam para formar um sólido cristalino e sua atração mútua libera uma grande quantidade de energia, estabilizando assim o composto iônico formado. Ok? Aqui fala um pouco de eletronegatividade, né? Ó, o átomo mais eletronegativo captura o elétron, no caso aqui é o cloro, né? Os átomos ligam próximos devido à atração eletromagnética, tá? Há outros exemplos, além do NaCl, que é um classicão, né? A gente tem aqui
MgF2. Reparem que o magnésio doa 2 elétrons para cada flúor, né? Então ele fica um cátion bivalente e o flúor é um ânion monovalente, tá bom? Ainda falando um pouquinho do retículo cristalino, né? Falei já um pouquinho, mas vou falar um pouco mais. Aqui uma representação, tá? Essas fortes atrações eletrostáticas de cátions e ânions na substância iônica têm suas consequências. Toda substância iônica é sólida e forma um retículo cristalino nas condições ambientes. Se a gente olhar um sal no microscópio, a gente vai ver um pouco essa estrutura. Ou quando o sal começa a secar numa solução, você consegue ver uns cristalzinhos. Os pontos de fusão e ebulição são bem altos, isso é uma característica importante, e as substâncias iônicas conduzem corrente elétrica quando fundidas ou derretidas, ou quando dissolvidas em água, em solução. Bom, o que a gente viu até aqui para fechar essa primeira aula desse mundo de ligações? A gente viu a regra do octeto, lembra aí dos 8 elétrons, diferenciar as ligações químicas de modo geral, iônica, covalente, metálica, e aprofundamos os compostos iônicos, quer dizer, reconhecemos e aprofundamos os compostos iônicos, ok? Galera, até mais, um grande abraço, se cuidem. Tchau, tchau.